A Rádio Educadora M passa a apresentar Programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite. Uma hora de consolo e esclarecimento à luz da doutrina espírita. Um programa produzido pelo Centro Espírita Ismael, com a colaboração das Casas Espíritas de Ubá. Prece. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Emmanuel. Uma boa tarde a todos. Nós estamos iniciando o programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite. Nós estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Educadora AM, levando o nosso programa para todo o Ubá e todas as cidades da região, ou até mesmo fora do nosso país, fora do nosso país, do nosso estado, enfim, aonde também a internet puder se conectar. Nós estamos aí, de alguma forma, tentando levar a nossa palavra, a mensagem de Jesus pela ótica do Espiritismo, que é a doutrina da fé raciocinada, consolador que Jesus nos prometeu. Nós queremos iniciar o programa com a prece que o nosso companheiro fez e dizer que nesse momento em que uma dor tamanha assola o nosso planeta, dizer para os nossos companheiros e companheiras fixarem-se nas determinações das autoridades maiores, que pelo bem geral pedem que todos permaneçam em casa, que somente circulem nas ruas se for algo realmente muito, muito importante. Mas, sobretudo, confiemos em Jesus, nas palavras de Jesus como sendo o nosso grande orientador, nosso governador espiritual, porque Ele cuida de todos nós. Estamos num planeta de expiações e num planeta de provas. Que Ele nos abençoe e, sobretudo, nos fortaleça a fé. É um momento em que todos nós precisamos confiar nesse nosso amigo, nesse nosso irmão maior. Ele dirige tudo na terra e sabe que muitas vezes de um mal florescerá um bem. Tudo há uma explicação, nada ocorre por acaso. Mantenhamos a nossa esperança, mantenhamos a nossa fé, mas mantenhamos todo o cuidado possível para mais tarde, quando tudo isso passar, a humanidade esteja bem melhor. Bom, nosso amigo Alessandro Miranda vai participar para vocês as informações, os comunicados. Alessandro, boa tarde para você. Boa tarde, Derlando. Boa tarde a todos que estão aí sintonizados ao nosso programa de hoje. Só lembrando que a gente está disponibilizando os programas gravados, né? Nessa série que nós estamos... A gente iniciou praticamente há algumas semanas
que é o estudo do livro Alerta, da mentora Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. E a gente está gravando e disponibilizando no site do YouTube. Então é só entrar no site do YouTube e digitar lá na barra, né, de pesquisas as palavras Hora Espírita Germano Leite. Hora Espírita Germano Leite, e vai abrir o nosso canal. Fica aqui, né, o apelo, que eu estou notando que as pessoas estão entrando, estão visualizando, né, ouvindo, porque na realidade o YouTube ele é um site para compartilhar vídeos, mas o que a gente fez? A gente coloca o áudio com uma imagem só, para disponibilizar só os áudios. Mas as pessoas estão ouvindo, estão acompanhando o programa, que tem como a gente ver quantas pessoas entraram, mas não estão se inscrevendo no canal. Então é importante que quem entrar lá e ouvir o programa se inscreva também, porque tendo um número adequado ali de inscritos, a gente vai poder ter um endereço deste canal para ser divulgado. Fica mais fácil para a gente fazer a nossa divulgação nas casas espíritas, aqui na rádio, e para as pessoas acharem esse canal no YouTube. Mas é muito simples. Por enquanto a gente não tem esse endereço eletrônico, é só entrar no site do YouTube e digitar lá na barra de pesquisa as palavras Hora Espírita Germano Leite, que é o nome desse programa. Lembrando também que a gente tem um grupo no WhatsApp, no telefone 999653208. 999653208. Normalmente a gente divulga aqui as reuniões públicas, né, de palestras públicas lá do Centro Espírita João Ernesto, alguns eventos que o movimento espírita esteja realizando, mas devido às recomendações, né, dos órgãos de segurança, de saúde pública, que pedem, né, existem até decretos, tem um decreto aqui na cidade de Ubá, que os cultos religiosos não excedam o número de 40 pessoas, e a tendência é esse número ir abaixando à medida que esse vírus for espalhando, para não sobrecarregar os hospitais, né, os órgãos de saúde. Então esta recomendação a maioria das casas espíritas de Ubá está atendendo, não fazendo atividades, né, públicas, não abrindo para palestras públicas e se mantendo em oração, em vigilância nesse momento, para não fazer com que as nossas casas espíritas, que a gente entende que tem o desejo de servir, né, de ajudar, seja no final das contas, neste momento, neste caso que é atípico, né, uma situação atípica, uma situação que a gente não tem notícia do movimento espírita ter passado, que a gente sabe que há uma transmissão por vias, né, de contato, vias aéreas. A gente não deixar que as nossas casas, no final das contas, seja só um disseminador, né, do vírus. No afã de ajudar, sem a luz do raciocínio, a gente só está propagando mais os vírus, né? Então fica aí esse recado, que a gente possa se manter em oração, em vigilância e trazer a casa espírita para a nossa vivência, que é o mais importante. Bom, a gente vai dar então continuidade aos estudos do livro Alerta, que é de autoria da mentora espiritual Joana de Ângeles e recebido pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, texto de número 3, que a gente vai ler agora para fazer os nossos comentários, sempre com Deus. As mentes hábeis que urdem planos perniciosos, objetivando fruir êxito em empreendimentos infelizes, por mais cuidados e minudentes programas, não fogem ao imprevisível, exatamente pela impossibilidade de lograrem a perfeição. Em razão disso, o imprevisível é a presença divina surpreendendo a infração.
Elaboradas ações com minúcias e sofisticação no instante de serem postas em prática, não se realizam sem a ocorrência do insuspeitável, que na sua expressão surpreendente põe por terra toda uma larga movimentação de forças. O insuspeitável pode ser considerado como a interferência divina, sempre vigilante. Na aplicação de um projeto bem organizado, com as suas implicações maléficas, no instante de tornar-se realidade, defronta o inesperado que frustra todo ou parte do esforço, colocando a serviço das paixões subalternas do homem. O inesperado deve ser levado em conta como a ocorrência divina trabalhando pela ordem. É certo que sucedem, vezes sem conta, aparentes êxitos em tais acontecimentos inditosos. Quando tal ocorre, pode-se retirar proveitosos benefícios que, bem aplicados, rendem juros de progresso, de elevação, para aqueles que padecem a penosa injunção. Tudo, diante das sábias leis da vida, obedece à superior programática, mesmo quando parecem conspirações para o mal, porquanto o bom ceifeiro de um mal sempre retira um grande bem. Ocorrem na mesma ordem as intervenções divinas quando se opera pelo enobrecimento. O plano bem estabelecido que periga subitamente conquista uma ajuda imprevisível, tornando-se superior investimento de êxito. O trabalho nobre que recebeu acurada atenção e periclita no azado instante é sustentado por insuspeitável socorro, prosseguindo em pauta de benemerência. O desastre que se consumava em determinada hora apoia-se em inesperada ocorrência que impede a derrocada, salvando a situação. Entrega a tua vida a Deus e nele confia sem reservas. Produze o melhor que te seja possível, permitindo-te a alegria de servir incansavelmente. Nenhum mal que triunfe, sejam quais forem os cuidados de que se revista. Bem algum que não se possa fazer nas situações danosas. Quem se entrega a Deus conscientemente, em Deus se move e age, marchando com segurança para Ele. Na esfera das tuas aspirações superiores, quando o desânimo te sitiar, descoroçoamento e abandono da tarefa, em razão das aparentes multiplicadas dificuldades, insiste, contando com o imprevisível, o insuspeitável e o inesperado que virão em teu socorro. Os que agem mal, embora não os aguardem, não se furtarão à sua intercorrência. Continua, portanto, contando com Deus sempre. Bom, Alessandro, e amigos que estão nos ouvindo nesse instante, o texto fala sempre com Deus, é o título, sempre com Deus, que na verdade eu vejo como ela coloca para nós a gente fazer essa escolha, a gente estar sempre com Deus a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas atitudes. Quando ela começa dizendo aqui que não existe, eu vou colocar aqui o título de um filme que logo quando eu comecei a ler, eu fiz uma ligação com um filme bem antigo, parece que chama Crime Perfeito, que de perfeito não tem nada. E ela começa a falar aqui que planos maléficos que direcionam para o mal, que é bem planejado, bem urdido, bem pensado, minuciosamente, friamente, todos eles não vai lograr a perfeição de êxito. Primeiro porque é um mal, por ser um mal. E segundo, porque há sempre, que ela coloca 3 palavras aqui no texto,
ela fala logo nesse começo do primeiro parágrafo, imprevisibilidade. Ou seja, o imprevisível que está nas mãos de Deus pode ocorrer, e tudo aquilo que foi pensado, que foi planejado, não funciona. No momento que a coisa vai para produzir um mal para uma pessoa ou para várias, para uma coletividade, imprevisível ocorre. Ela fala também de uma outra palavra, o Alessandro, insuspeitável, que pode estar, né, nenhuma suspeita. E ela fala também do inesperado. E isso, essas ocorrências, tanto para o mal que se faça ou que se queira fazer, se Deus não permitir, por mais pensado, como não existe nenhum crime perfeito, porque perfeito só o bem, só o amor, o mal é uma ocorrência por conta da nossa ignorância, não é criação divina, ocorre essa intervenção divina, a previdência divina. Logicamente, que mesmo que esse mal ocorra, se a pessoa ao qual foi desfavorecida estiver com Deus, ela vai tirar desse mal um bem, um grande progresso. Talvez a gente possa até ligar com a palavra de Jesus, quando ele fala sobre... me fugiu aqui, Alessandro. Não é permitido que venham os escândalos. Voltou. É permitido que venham os escândalos, o mal. Mas ai daquele de quem venha partido o escândalo, o mal. Porque para aquele que está partindo o mal, ele vai ter que responder dentro das leis divinas. Para aquele que recebeu o mal, há sempre uma justificativa, no sentido de que nada acontece por acaso, ninguém é vítima, e que mesmo que a pessoa se considere vítima, se ela estiver com Deus, ela vai fazer desse mal um grande bem, um grande progresso para ela. Só que depois ela fala também dos planos que a gente faz no caminho do bem, e que parece que a gente não vai conseguir, a gente está bem intencionado, a gente não tem condições, não vê muita saída, mas é sustentado por forças invisíveis para que aquilo ocorra. Alessandro. É interessante, né? Como a gente, em vez de falar, né, de falar a palavra Deus, a gente chama Deus de vários nomes, né? A intervenção divina, a providência divina, essa ideia, né? Essa revelação que nos prova, que nos mostra que Deus é o Criador, mas é o Deus também que cuida. É o Deus que Jesus nos revelou, né? O Deus que fez o homem em 6 dias e descansou, né, no 7º, ou seja, não intervém na sua própria criação. E parece que ele está descansando até hoje, nessa leitura. E Jesus mostra o Deus, eu trabalho e meu Pai trabalha até agora, ou seja, Ele cuida. E nós, às vezes, quando acontece, se a gente for olhar do ponto de vista da história, a humanidade sempre esteve passando por flagelos destruidores, por ocorrências em que houve grandes mortes coletivas, um número muito grande de mortes coletivas. Nós já enfrentamos pandemias como nós estamos enfrentando hoje, a peste negra, a gripe espanhola, com um agravante que a gente não conhecia nem a origem desses males, como lidar com eles. Nós já passamos por guerras, incontáveis guerras, por vários e vários motivos, e sempre o imprevisível, o insuspeitável,
e o inesperado nos ajudou. Né? Na época da peste negra, era certo, 1/3 da humanidade passou pela morte física naquele período. Era certo que poderia interromper aquilo? O imprevisível, o insuspeitável, o inesperado. Descobriram que vinha dos ratos, né, que era uma questão mais de higiene. E ali, né, nessa inspiração, conseguiram de alguma forma interromper um curso inevitável de mortes. Gente, o que é 1/3? É muita gente. Guerras. A gente nota a Segunda Guerra Mundial, que é um assunto assim que eu pesquiso mais. Estava tudo certo para a humanidade ficar sujeita ao partido nazista, ao poder de Napoleão, da tríplice lá, aliança do mal lá. Japão, né, Itália, e tinha também a Rússia. O que aconteceu de imprevisível, insuspeitável e inesperado? Foi a traição de Hitler em relação à Rússia. Ao atacar a Rússia, né, que eles tinham uma aliança, tudo mudou na guerra. Porque ele mexeu com um inimigo muito poderoso. E ali a guerra começou a dar uma reviravolta. O Japão mexer com os Estados Unidos, que tentavam manter a neutralidade de todo custo. Então, isso em relação ao mal que ela está falando. Então, tá certo, a gente pode até trazer para os dias atuais. Nós estamos passando momentos difíceis. É uma pandemia. O que significa pandemia do ponto de vista técnico? É quando ele foge dos países, né? Atinge povos. E não é mais uma epidemia, não é localizada, ela extrapola os povos. Tudo leva a crer que o espalhamento disso vai ser inevitável. Tudo leva a crer que a gente pode achatar essa curva de transmissão para que o nosso sistema de saúde possa dar conta de assistir aos pacientes mais graves. Mas nós somos cristãos. Nós contamos com o imprevisível também, com o insuspeitável e com o inesperado. Isso é Deus. Isso é Deus. Nesse intervalo de tempo que as previsões são alarmantes realmente, e quando a gente fala Deus, não é colocar as nossas esperanças sem o nosso contributo, porque em determinado momento ela fala: entrega a tua vida a Deus e a nele confia sem reservas, produz o melhor. Quem se entrega a Deus conscientemente. Não é se entregar a Deus sem fazer a nossa parte. Por isso que ela fala conscientemente. O que significa se entregar a Deus? É entender que realmente existe uma inteligência divina, que existe uma inteligência que nos criou e que ela é boa. Então, se algo está nos atingindo, né, parcialmente ou totalmente, tem que ter um motivo bom para nós. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? O nosso sacrifício. Hoje o nosso sacrifício é não transmitir, ser um instrumento de transmissão, né? É inevitável, Deus, você que está olhando para mim, mas é inevitável de não falar dessa crise atual, né? Fazendo um gancho com essa mensagem. Mas é bom que a gente faça, parece que o texto está longe, né? Está muito longe, e quando você fala, para contribuir com a tua fala, quando eu estou olhando você falando, quando você fala de confiança em Deus, confia a vida em Deus, é preciso fazer de uma forma consciente, exatamente, porque se eu confio em Deus, mas eu não faço a minha parte, que confiança é essa? Porque Deus também, e aí eu estou lembrando de um texto, se não me engano, é do Emmanuel, ele falando confiança de Deus, em Deus e confiança de Deus, porque se nós confiamos em Deus, Ele confia em nós também. E isso é ser consciente. Isso é a gente entender que eu confio em Deus, nada vai me acontecer, porque eu estou em oração direto, mas eu continuo em aglomerações, eu continuo indo na rua
e não tomando as precauções de higiene, e aí a gente coloca tudo na mão de Deus. E então, se acontecer, o que eu vou falar? Deus não fez a parte dele, eu fiz a minha, fiquei orando. Então, assim, é um momento que a gente precisa começar a entender algumas coisas. E entre outras coisas, eu já estou indo à frente, entre outras coisas, nós todos queremos paz, queremos saúde, queremos felicidade, e confiamos e colocamos isso na mão de Deus. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte para vivermos num planeta em paz, para vivermos com saúde interior, integral, e para buscarmos uma felicidade que fuja desses atrativos de prazeres momentâneos? Isso é muito sério. Talvez a gente esteja passando por um período, e como o texto colocou e o Alessandro colocou para nós, de um mal que a gente não consegue enxergar muito bem, porque é Deus, sabedoria e inteligência divina do universo, que sabe o que faz, mas talvez disso tudo, aqueles que estiverem com Deus, vamos conseguir mudar o nosso comportamento, nossos pensamentos diante dele, Deus, diante de nós mesmos e diante das pessoas que estão à nossa volta. Esse imprevisível, insuspeitável, inesperado, como você bem colocou, também é para o bem, né? E por isso que a mensagem ela está no livro falando sobre alerta. Porque qual que é o grande problema de tudo? Quando não estamos sempre com Deus. Esse sempre é sempre. É nas tempestades da vida, é nos momentos também de alegria. Em que na alegria, que talvez sejam os momentos mais complicados para nós, quando a gente está com o estômago cheio, com o salário em dia, com as nossas contas pagas, em que a gente extrapola para os prazeres humanos, que a gente descuida dos nossos deveres espirituais. Eu, Aderlando, tenho meditado muito nesse período que nós estamos passando, que a recomendação médica, técnica e contra-recomendações médicas e técnicas, é uma questão técnica, não tem argumentação. Não tem argumentação. É acatar e pronto. Então, esse isolamento, baseado na mensagem, nós não estamos inventando nada, a gente tem que extrair, se chegou para nós, e vai ser momento, vai ser alguns um período, se nós fizermos direitinho, né, mantemos o roteiro direitinho, a gente vai enfrentar essa crise, vamos poder se abraçar o mais breve possível, né, manter as nossas casas religiosas no seu funcionamento normal o mais breve possível. Mas a gente se chegou para nós, como ela fala aqui na metade da mensagem, né, parcialmente. Já pensou se tivesse chegado aqui na América do Sul, pulando a Europa, sem essas experiências que nós vimos lá, como é que ia ser? Então é algo que a gente tem que pensar, o que esse isolamento, o que essa higiene quer nos trazer de aprendizado espiritual. E ser gratos, né, como você colocou. Entre nós, a Europa, que chegando lá primeiro, infelizmente, porque são irmãos nossos que estão, principalmente na Itália, estão sofrendo demais, é muita morte. Então, assim, de alguma forma, a gente ainda foi beneficiado, porque a gente teve tempo, está tendo tempo de se precaver, fazendo a nossa parte, para que isso seja diminuído aqui, né? A gente não sabe, e que haja essa intervenção divina para que aquilo que todas as previsões, não sei se você viu, se nossos companheiros estão em casa observar as previsões, são bem tristes, mas há o imprevisível de Deus. O insuspeitável, o inesperado. Que é Deus. Então, assim, a gente ouve falar que ainda vai chegar o pico disso tudo. Não vamos ficar citando mal aqui, né? Mas a gente fazendo a nossa parte. E a providência divina por trás de tudo que ela está falando aqui. Então, é alarmante, mas tem um Deus.
Quantas vezes nós estivemos em perigo e os materialistas, quem não acredita em Deus, chamou isso de o inesperado aconteceu, o imprevisível. Nós sabemos que é Deus interferindo por nós, desde que a gente esteja consciente. Mas nós estamos passando por esse isolamento e eu tenho meditado, talvez um recado que está claro, é que quando se fala que nós podemos prevenir e ajudar o nosso próximo só de uma forma, cuidando de nós mesmos, a gente vê que a gente estuda isso na doutrina espírita desde criança. É na nossa renovação íntima, é cuidando dos nossos próprios pensamentos, no autoconhecimento, que eu consigo ajudar o próximo. E às vezes as pessoas não entendem isso. Eu me isolando, eu cuidando da minha saúde, eu cuidando da minha higiene, coisa simples, lavando a mão, cuidando de mim, eu vou estar cuidando dos meus idosos, vou estar cuidando das crianças, das pessoas que estão mais vulneráveis. Isso traz um recado espiritual para nós muito grande, gente. Né? Que o amor, a base de todo o amor é o amor a si mesmo. Não adianta eu inverter as situações, porque às vezes eu querendo ajudar as pessoas, mas não cuidando da minha higiene pessoal, eu vou transmitir. Eu vou ser um transmissor ambulante aí. Então, mais do que nunca, a gente pode meditar o que significa essa higiene pessoal, o que significa isolamento, o que significa, às vezes, nós temos que paralisar nossas atividades numa casa espírita. É doído, a gente... Igual assim, eu posso citar um exemplo aqui, mas a minha experiência. Eu vou na casa espírita todos os dias. Salvo quando você está trabalhando, né? Salvo quando eu estou de plantão. Gente, não estou brincando, não tô, nem muitas pessoas pensam, o cara é beato. Posso chamar do que for. Mas eu tenho compromisso todos os dias. Não estou falando só no João Ernesto, porque no João Ernesto são 4 atividades, 5 atividades. Por semana. E está sendo sofrido. Tem que interromper isso. Mas aí a gente tem que se perguntar, peraí, será que está sendo sofrido porque ainda eu entendo que a casa espírita é o espiritismo? Eu estou transformando um instrumento que é para que a gente seja o bem, como esse próprio bem? Vou tentar entender o que eu estou querendo dizer. Ainda a ideia de que fora da igreja, nossa salvação ainda está persistindo em mim, por isso está fazendo tanta falta? Mas o que o Espiritismo fala? Qual que é o grande templo? Não tem que ser nós mesmos? Então também isso, as casas religiosas que vão, gente, não adianta, vão ter que restringir as suas atividades. Quiçá até interromper mesmo em determinado período. Será que não é também um aprendizado espiritual para a gente entender que a igreja somos nós? E talvez por isso está fazendo tanta falta? Que nós temos que ser esse templo, como nos diz Pedro na sua carta universal, nós somos templos vivos? Exatamente, o que você está falando é um alerta para todos nós, para a gente perceber que religião não é presença dentro dos templos religiosos, é muito mais, porque a gente fica, aí nós podemos ficar desesperados porque eu não posso mais estar com Deus. Muitos pensam ainda assim, eu não posso ver Deus, né? É a casa de Deus, mas onde que é a casa de Deus? Isso, desconsiderando a própria palavra de Jesus quando ele conversa com a mulher samaritana. Exatamente. Então ele dá uma resposta para ela que Deus é espírito, e a gente só deve adorar ele em espírito e em verdade. Dentro de nós, não é na casa religiosa, porque senão eu saio da casa religiosa, e esse é o grande problema da humanidade em relação à religião. Eu faço o que eu quero fora da casa religiosa, aí depois eu vou lá para a casa religiosa para ficar de bem com Deus. Olha que descaso com as leis divinas, porque Deus está em todas as partes e principalmente dentro de nós. Aí Jesus fala assim, adorar Deus em espírito e em verdade, não adianta mentir, você tem que ser religioso cristão
em todos os momentos e em todos os lugares. Dentro da casa religiosa é o caso mais fácil de eu ser cristão. Eu sempre brinco, né? Se alguém pisar no meu pé, é capaz de eu pedir desculpa para a pessoa. Mas vai acontecer isso fora da lei. Orlando, são análises fantásticas que te pode fazer, né? Mas eu tenho que deixar minha casa, as igrejas têm que estar abertas, tem que assistir, tal. Aí tá entrando em xeque. O que é a minha fé? Né? A minha fé tem que estar aliada à esperança e ao amor. Será que a minha fé não é só uma arrogância? Um posicionamento falso, um modo de entender que as coisas têm que ser do modo que eu penso que sejam, e as coisas são do modo que eu penso que sejam, porque elas facilitam as minhas tendências. E aí? Então, são várias análises. É lógico, gente, que os acontecimentos estão se prolongando, né? Estão sendo dinâmicos. Mas hoje é quando mês? Hoje é 22, né? 22? São 22. Hoje, a análise que a gente pode fazer, que nós estamos passando por esse isolamento, é esta, né? De que tudo está sendo em xeque. Será que eu tenho feito bem mesmo? Será que eu estou fazendo um serviço ou um desserviço? Será que eu moro ali pro lado do bairro Palmeiras ali, então eu passo em frente ao Centro de Ernesto, me dá uma dor, puxa vida, hoje não vou poder vir aqui à noite. Então a gente começa a analisar, será que a abrir aquela casa eu estou fazendo um serviço ou um desserviço? Nesse contexto. A fé tem que estar aliada à razão, não é que nós aprendemos no Espiritismo? A gente aprende. Isso, mas aí tudo bem. E quando ela estava aberta, será que eu estava fazendo um serviço ou um desserviço? Percebe as reflexões que a gente pode fazer em todos os momentos de dor, como ela coloca aqui, nós não estamos inventando nada. Quando o mal nos atinge, é porque Deus quer nos mostrar aprendizado. Será que muitas vezes a gente estava ali trabalhando, sem perceber algumas coisas? Sem perceber de que, sem a minha higiene pessoal, no fundo, eu só estou transmitindo as minhas vaidades, meu orgulho, nas pregações, no trabalho mediúnico, no passe. E que às vezes eu preciso dessa pausa que Deus está nos dando para a gente refletir. Porque se eu não estiver estudando, se eu não estiver me reformando, eu estou fazendo um serviço ou um desserviço? Até pouco tempo te pegava em espada em nome do Cristo, e aí? Hoje não tem espada mais, mas talvez a meu despreparo espiritual e a minha má vontade de me preparar, que é o grande problema. Esse que é o grande problema, porque pelo menos eu posso estar despreparado e sempre estarei, porque nós não somos perfeitos. Mas pelo menos entender que nós não somos perfeitos, estamos buscando a preparação através do estudo, da renovação, e eu estou ali brincando de ser espírita. Será que esta pausa não vai servir para mim refletir o que eu estou fazendo? Se eu estou evangelizando, eu estou num grupo de estudo, eu estou estudando a doutrina para passar a doutrina espírita e não as minhas experiências, o que eu acho. Eu posso passar minhas experiências de renovação íntima. Se eu estou trabalhando de médio, será que eu estou estudando? Será que eu estou me renovando? Eu estou brincando de ser médio? Esse vírus tem nos ensinado muito. Ou nós precisamos parar realmente fazer essas reflexões, porque o período vai passar, com certeza. Maior ou menor, vai surgir o imprevisível de Deus para nos mostrar. Mas o que a gente vai aprender com isso? Porque é impossível, quer dizer, é possível, mas não deveria ser nós passarmos por experiência tão dolorosa e não nos modificarmos, Alessandro. E a higiene corporal é só uma pontinha do aprendizado para a gente, porque creio que o mais importante é a nossa higiene íntima, interior, do espírito de atitude. E essa associação de que eu me cuidando, eu cuido do meu próximo, eu acho que isso Sim, uma leitura não fantástica. adianta eu cuidar do outro
sendo que eu não me cuido. Ou seja, no fundo, o que Jesus chama isso? Hipocrisia. Talvez agora esse vírus está expondo a nossa hipocrisia e está sendo dolorido, muito dolorido. Seja para nós, somos cristãos, trabalhadores, estão dentro da casa religiosa, a nossa hipocrisia, o nosso fingir que está trabalhando, mas não está se preparando para fazer um trabalho coeso, um trabalho cristão, está sendo colocado para fora. Por isso está sendo dolorido. O centro não está dentro do nosso coração, e quando fecha o centro externo está sendo dolorido. Mas também a gente pode fazer uma leitura para aqueles que estão fora desse sistema e que às vezes viviam no seu mundinho, passava perto das igrejas, passava perto dos centros, buscavam tudo. Eu pensei nisso. Mas não valorizava aquela casinha espírita que estava ali e que agora vai ter que lidar com as suas dificuldades, né? Buscando a oração sem a ajuda de terceiros de forma mais efetiva, para valorizar, porque às vezes as casas religiosas, aí eu estou falando da física mesmo, nós podemos amenizar isso, trazendo, nós como cristãos, ser essas cartas vivas do Evangelho. Mas não quer dizer, nós não estamos falando aqui que não seja importante as casas físicas. Nós não estamos falando isso, senão o trabalho de Paulo estaria... Quem falou de carta viva foi Paulo. E Paulo sempre fundou, né, núcleos cristãos. O que ele mais fez. Queria. Então, por um lado, tem esse pensamento também. Para as pessoas que estão nos ouvindo. Estava sempre postergando o momento de buscar ajuda, o estudo, de forma coletiva. E agora vai ter que fazer sozinho. Porque é a vida. Né? É igual as igrejas, as casas religiosas, é igual a presença de mãe, está sempre ali. Mas quando a gente perde, às vezes a gente sente falta, né? E aí? Então são reflexões que eu tenho feito pessoalmente. Eu peço até desculpa se ter fugido um pouquinho da... Creio que nem fugido tanto, né? Está falando sobre esses momentos difíceis. Mas é necessário que a gente faça, e que é importante, sempre com Deus. Vamos fazer um breve intervalo, a gente passou um pouquinho do tempo, 2 minutinhos, a gente faz a nossa pausa com uma música que o JG vai colocar, a gente volta daqui a pouquinho. Que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende, é preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois o amargo das dores há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz do sorriso teu gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de trégua, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra a paz, na chance de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser para nós.
acolhe com mãos de carinho, mesmo com o risco da incompreensão. Educa o próprio sentimento, percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos. Nós estamos de volta com o programa Hora Espírita Germano Rodrigues Leite. E hoje a gente está com o texto Sempre com Deus, em que o Espírito Joana de Ângeles fala do imprevisível de Deus, do insuspeitável e de coisas inesperadas, que são a mão de Deus, evitando malefícios ou ajudando quando nós temos boas intenções. E queria partilhar com vocês um texto pequeno que eu recebi, e vou até ler, talvez, não sei se vocês receberam, o Alessandro recebeu, mas, Alessandro, vê bem, quando tudo isso passar, desejo que tenhamos aprendido que igreja não é templo, e que família é o que temos de mais importante, que não somos donos do amanhã e que não temos o controle de nada. Desejo que tenhamos reaprendido a brincar com os nossos filhos, a passar mais tempo juntos de quem amamos, a olhar com carinho os mais velhos e a escola e o hospital como os lugares mais importantes da cidade. Desejo que tenhamos aprendido que o trabalho e os negócios não são tudo, que viver é recomeçar todos os dias, que é preciso coragem para enfrentar os problemas e que Deus está sempre conosco, não importa o que aconteça. Sempre conosco, né? Olha só. Então é um aprendizado, eu sei que é dolorido, mas que gera indagação, todos nós, gerou indagação até de Allan Kardec. Nós estamos sem internet aqui, eu tentei procurar aqui no aplicativo que eu tenho as obras básicas, tudo no aplicativo, as obras básicas do Espiritismo, mas eu vou citar aqui o trecho, é a parte terceira do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que fala sobre as leis morais, em especial a lei de destruição. Kardec também pergunta por que Deus permite flagelos destruidores como epidemias. Ele fala lá. Verdade. Lei de os flagelos que a gente tem passado até pouco tempo, enchentes, terremotos, em que há mortes coletivas. Por que Deus permite isso? Pasmem. A gente poderia entender que os espíritos poderiam responder assim: é um castigo de Deus, é para Deus fazer isso, fazer aquilo, porque nós não estamos pensando nele como um Deus ciumento. Não, eles respondem: é para a humanidade progredir mais depressa. Olha que a gente até arrepia de ouvir pelo progresso. Pelo progresso. A lei de destruição, ela tá ligada à lei do progresso. Mas olha bem o que ele coloca: para que a gente progrida mais depressa. É como se Deus ansiasse que a gente alcançasse a felicidade. Só que parece, numa leitura primeira, um grande contrassenso. Um grande contrassenso. Eu sei que é complicado. A gente fala assim, mas é mortes coletivas. É, gente. Mas nós não somos daqui. Nós não estamos falando do corpo físico. Nós não estamos falando de corpos físicos, né? Nós não somos daqui. Mais cedo ou mais tarde, nós estaremos retornando para a parte espiritual. Nós temos que lutar pela saúde, né? E nós vamos lutar até o fim. E nós vamos vencer, gente. Nós vamos vencer. A inteligência humana é surpreendente. Tanto que, olha o outro aprendizado. Nós temos que trabalhar coletivamente. Cientistas estão trabalhando coletivamente para acabar com essa praga. Se unir. Olha o recado. Mas volta ao Livro dos Espíritos, para te progredir mais
depressa. Será que a gente não estava muito indiferente? Acomodado, indiferente. Será que nós estávamos muito acomodados? Será que as nossas fichas estavam depositadas? O que nós entendíamos como progresso estava direcionado só? Como essa mensagem foi colocada? É um autor desconhecido, né? Não sei quem. Direcionados para... O que era progresso para nós? Vender mais, produzir mais. Ganhar mais, empresa, ganhar negócios, mais. Marketing. Economia. Economia. Aí hoje, o que adianta? No final das contas, o que adianta isso? O que é mais importante? Qual que é o grande recado? O que é mais importante para nós? Família, a escola, os filhos, os mais velhos, a nossa higiene pessoal, não é? Ou seja, às vezes a gente precisa desse isolamento, desse choque de realidade. Um choque para Kardec. Mas eu volto a dizer, a resposta do Espírito de Verdade não é punição, não é pecuinha, usando a linguagem popular de Deus. Vocês não estão pensando em mim, vocês estão entrando nas igrejas, buscando coisas materiais. Não, Deus não é um meninão que está sentado no trono, caprichoso, não. É uma inteligência suprema que a gente não tem como definir, que ao defini-lo nós estamos limitando, como está no Livro dos Espíritos. A gente só sabe o que ele não pode deixar de ser. Não é uma figura de linguagem, nem um jogo de palavras aqui não. Está no Livro dos Espíritos. Como nós não podemos defini-lo, nós podemos entender só o que ele não pode deixar de ser, como Deus, como inteligência suprema, o que ele não pode deixar de ser. Só isso. Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. Eu sei que é doloroso, que é complicado, mas a mensagem ela é de esperança. Vamos olhar para o passado. Nós já enfrentamos muitas coisas. E sempre houve intervenção divina para que as coisas não se colocassem, como se ele citou Hitler. Se não fosse intervenção divina de alguma forma que a gente não entende como que aconteceu, mas de repente do nada, né, entre parênteses, eu estou fazendo entre parênteses aqui, é a mão divina intercedendo. E se não, nós estaríamos nas mãos do mal. Né? Pensa bem, Oderlando. Os representantes dele está falando desse imprevisível, desse insuspeitável, do inesperado, que é Deus. A gente pode citar mais um exemplo, aí vem muito das entrevistas do Chico Xavier, né? Não tem como citar obras, mas há esse entendimento de que no momento em que encerrou a Segunda Guerra Mundial e duas grandes potências mundiais se acenderam no mundo, a antiga União Soviética e os Estados Unidos da América, com dois pensamentos e ideias de mundo completamente diferentes, e disputavam o poder. Teve um momento de grande tensão, que foi um momento em que Cuba, que é bem aqui na América, se aliando à Rússia, deixou com que eles colocassem foguetes. Ele tinha esse empreendimento. E o mundo estava à beira de uma terceira guerra. Falasse muito do botão vermelho, que era só... Prestes. Não foi com brincadeira, não, gente. Não é brincadeira, não. Prestes de uma terceira guerra mundial. Sabe quem ia ser vencedor? Ninguém. Uma guerra já perdida. Nessas entrevistas, né, espirituais, né, Chico Xavier, esses grandes estudiosos, nas revelações dos espíritas superiores, conta-se que houve a intervenção divina no imprevisível, no suspeitado, esperado. Intervenção divina aqui, sempre Deus cuidando de nós. O mundo não suportaria uma guerra nessa proporção. Então, criou-se um desvio de atenção. Naquela época, a conquista da Lua. Quem chegasse, né, à Lua, conquistaria o espaço, a guerra nas estrelas. Significa dizer que ia deter, né, um poder estelar, né, um poder militar ilimitado. Graças a Deus foi os Estados Unidos. União Soviética desmantelou e hoje nós temos a Rússia aí. Mas o perigo de guerra acabou. Será que esse vírus não está aí
para que não aconteça algo pior, Exato. algo que poderia nos atrasar espiritualmente, de consequências assim insuportáveis para nós. Ou mesmo tirar a atenção de iminente guerra que poderia vir. Pois é. Né? Então, assim, a nossa leitura ela é sempre pequena diante da inteligência maior do universo. A gente tem que fazer uma leitura do homem como ser espiritual, imortal. Como você falou assim, mas muitas mortes. Ocorreram muitas mortes quando Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas. Quando, por exemplo, surgiu tantas outras epidemias de morte, né? Mas se nós pensarmos como seres imortais e entendermos a lei da reencarnação, que todos nós sobreviveremos a esse corpo físico e que a cura verdadeira não é do corpo, é a do nosso espírito imortal que vai retornar muito mais forte em aprendizado, a gente vai começar a entender essa sabedoria divina. Não existe destruição, existe renovação. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus e mantendo os nossos alertas, né? O livro chama Alerta, então agora redobrando os nossos alertas quanto à nossa higiene pessoal e também aos avisos das autoridades para nós não transitarmos nas ruas sem um motivo muito importante. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, mas que nos lembremos de perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixa cairmos em tentações e livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, que assim seja.